Amém, irmãos. Bom dia. Jesus é o Senhor. Vamos para a nossa leitura do alimento diário. Segunda-feira da semana 2. Temos uma leitura de Filipenses capítulo 1, versículo 27 ao 30, que diz assim: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouves que é o meu. Amém. Agora vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim: Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente se tornou infrutífera. Perdão, irmãos. Vou ler novamente. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a vossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Ó Senhor Jesus, isso é verdade. O Ler com Oração diz assim: O nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Ó Senhor Jesus. Amém. O título diz assim: Nosso procedimento deve corresponder a nosso Evangelho. O título da mensagem desta semana é Deus nos chama para o seu reino e glória, que também é o tema geral de nosso estudo sobre as epístolas aos Tessalonicenses. Ao longo da semana, vamos considerar alguns aspectos preciosos do segundo capítulo da primeira epístola. Veremos como a conduta pura, piedosa, justa e irrepreensível de Paulo foi decisiva para que o Evangelho impactasse positivamente os tessalonicenses. Seu procedimento foi como o de uma mãe e um pai que se doam aos filhos, pelo que exortava os irmãos a atender ao chamado de Deus para viver de modo digno do Evangelho, trilhando um caminho apertado. Embora envolvesse sofrimento, esse caminho com perseverança redundaria numa ampla entrada no reino. A visita de Paulo à cidade de Tessalônica foi bastante proveitosa. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. A palavra estada no grego significa entrada e também aparece no primeiro capítulo como ingresso. Quando o apóstolo disse ainda que ela não se tornou infrutífera, o significado literal é não foi em vão. O testemunho, o procedimento e a conduta de Paulo e seus companheiros, e não a operação de milagres ou coisas exteriores, contribuíram para a grande repercussão do Evangelho naquela cidade. Tudo isso é muito significativo e nos mostra a importância de cuidar
de nossa pessoa e conduta, pois o Evangelho não é só palavra, mas, antes de tudo, diz respeito ao nosso procedimento. Como tem sido nosso testemunho entre as pessoas que estão próximas de nós, como os vizinhos, por exemplo, irmãos. Quando o cachorro de um deles late sem parar, e isso nos incomoda, qual é nossa reação? São pequenas situações como essa que revelam nosso tipo de viver. Se um casal cristão briga frequentemente, a ponto de os vizinhos ouvirem gritaria e pratos e copos sendo quebrados, o que essas pessoas dirão? E se esse casal, motivado a pregar o Evangelho, decide bater as portas dos vizinhos e dizer: "Olá, podemos orar por vocês?" Bem, a possibilidade de essa oração ser rejeitada é grande, uma vez que o testemunho do casal não condiz com sua pregação. Quando isso ocorre, podemos dizer que o ingresso daquele casal na vizinhança foi infrutífero. Querido leitor, a pregação do Evangelho não é apenas uma questão de falar, tampouco se resume a orar pelas pessoas, mas principalmente é um tipo de viver que inspira a outros a aceitar o mesmo Senhor a quem servimos e por quem fomos salvos. Demos sequência à leitura. Apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é de vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus, e em meio a muita luta. A pregação do Evangelho é uma questão muito séria e envolve grande luta espiritual contra o inimigo de Deus. Como exército de Deus, precisamos aprender a lutar junto com os irmãos, em unidade e com perseverança. A maior dificuldade de lutar juntos em prol do Evangelho são nossas diferenças de alma. Nesse sentido, Paulo fez um apelo para que vivêssemos de modo digno do Evangelho de Cristo. E para isso, seria necessário estar firmes em um só espírito, como uma só alma, que é a nossa maior dificuldade. Muitas vezes, nossas diferentes personalidades, gostos e vontades nos afastam uns dos outros, mas o Senhor, por meio de seu Espírito e de sua palavra, nos reconcilia com os irmãos, apesar de nossas diferenças. E é assim que efetivamente conseguimos lutar juntos pela fé do Evangelho. Quando percebemos nossas diferenças de alma e permitimos que o Senhor, que o Espírito, as supere, nenhum adversário, quer seja interno, como o medo, a indecisão, a dúvida, a falta de autoestima, as mentiras do inimigo para nos desanimar, quer seja externo, como as dificuldades, circunstâncias, pode prevalecer contra nós. Não poderão, irmãos. Jesus é o Senhor. Pergunta diz: por que o ingresso de Paulo entre os Tessalonicenses foi tão frutífero? Ó Senhor Jesus. Irmãos, o testemunho de Paulo, O proceder de Paulo era digno do chamamento, irmãos. Era irrepreensível e impactava positivamente aquele pessoal ali, os Tessalonicenses. E o procedimento dele, de fato, além de irrepreensível, ele ainda tinha a conduta como a de um pai e de uma mãe. De fato, além deles serem retos, eles tinham amor pelo Evangelho ali, pela obra que estavam fazendo ali. Então, teve um impacto naquelas pessoas, Porque o nosso fazer, irmão, nosso proceder, ele é muito forte diante do que a gente fala, O nosso proceder tem muito mais força, muito mais peso. E aqui é até mostrado para nós alguns exemplos sobre o nosso dia a dia.
Qual a forma que eu me comporto se o cachorro do meu vizinho late, late, late? Né? Lembrei agora do cachorrinho de Nilda, né? Ó, Senhor Jesus. Qual a nossa reação, irmãos? Se acontece, né? Quando a nossa paciência é colocada à prova em nosso trabalho. Né? O que a gente fala, irmão? Nossa boca sai bênção ou a gente chega a até amaldiçoar o lugar? Como é o nosso proceder, irmão, quando o Senhor nos coloca dificuldade em nossa frente? Então, testemunho, irmão, nosso procedimento vai falar de fato quem nós somos, né? Nosso procedimento, ele vale muito mais do que a palavra que sai de nossa boca, né? Então, que o Senhor possa ganhar mais o nosso coração, irmãos. Que a gente possa zelar por nosso testemunho, né? Que a gente possa zelar por pregar o Evangelho às pessoas, tendo um comportamento digno do nosso chamamento. Jesus é o Senhor. Amém.